Nada que é excelente vem sem custo. Tudo que é excelente tem um custo. O que é de graça, meu irmão, normalmente não tem valor. Não tem valor. A pessoa fala assim, mas a graça é de graça. A graça custou muito a Deus. Ou não? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Você acha que a graça foi de graça? Tem alguma coisa? Às vezes as pessoas têm essa mentalidade porque não é a justificação pelas obras. Ah, mas a minha salvação não é pelas obras. Você está confundindo essa coisa de que a graça, porque ela não é uma justificação pelas obras, que ela não tem um preço a ser pago. Ou que ela não teve um preço para o próprio Deus pagar. Você acha que a graça foi barata? Que a graça foi de graça? Não é isso? Você não precisa. Foi Jesus foi quem disse isso, nem é Paulo, né? Foi Jesus quem disse isso. Mateus 10:8. Curai os enfermos, é isso. Limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Esse é o contexto de graça recebeste, de graça dai. De graça recebestes, de graça dai. O poder de Deus que opera na vida dos embaixadores do reino de Deus para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para curar, limpar os leprosos, para ressuscitar os mortos, para expulsar os demônios, como eu já falei. Este poder vem de graça. Então você não comprou este poder. Lembram que o ex-mago, ex-feiticeiro Simão, que se converteu em Atos 8, pelo ministério do diácono evangelista Filipe, quando Pedro e a comitiva de Jerusalém descem para Samaria, para ver todo o burburinho que está acontecendo ali. Vocês leram esse texto já? Lê a Bíblia, viu, meus irmãos? É esse aprofundamento que eu estou falando. Então, quando Pedro desce lá, que eles impõem a mão e as pessoas recebem o Espírito Santo, tudo tem a ver com o Espírito Santo, tá vendo? O Simão disse assim, quanto é que vocês querem para me dar esse dom aí? Você não recebeu os dons do Espírito Santo, você não pagou nada por eles. É nesse sentido que Jesus disse, de graça recebeste. Foi Jesus quem disse, não foi Paulo quem falou, não. Foi Jesus. Né? Paulo diz algo parecido, mas de receber a graça de Deus em vão, né? Em 2 Coríntios 6:1, Paulo diz, nós cooperando também com ele, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão, porque não foi barata, não é de graça, a graça de Deus não é de graça. A graça de Deus teve um preço gigantesco para o próprio Deus. Então a gente confunde esse negócio de justificação pelas obras, que não é pelas obras. Paulo vai dizer em Efésios 2:8, pela graça sois salvos. Não é de graça, é pela graça. O assunto é totalmente diferente. Gente, de graça e pela graça são duas coisas diametralmente opostas. De graça é free, pela graça é outra coisa. Pela graça, não é de graça sois salvos, não. É pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para ninguém se gloriar. As pessoas confundem esse texto com a expressão de graça. E não há nada a ver uma coisa com a outra, não. Pela graça é um favor imerecido. Favor imerecido. É assim que se traduz mais simplesmente a graça, de forma simplória. Favor imerecido. O que é um favor imerecido? Você não merece o presente que estou te dando, porque graça é dom. Dom de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a graça é um dom. O que é um dom? Gift. Dom é presente. É um presente. Você está recebendo um presente que você não merece. Esse presente custou caro. Vocês estão entendendo? Não tem nada de graça, não, no reino de Deus.
pela graça, não de graça. Quando Jesus diz de graça recebeste, de graça dai, é o poder. Pela graça você recebeu o espírito do poder. Esse espírito do poder que opera o poder de Deus em você e através de você, você não pagou por ele. Por isso você não pode cobrar das pessoas para elas serem curadas. Você não pode cobrar das pessoas para os demônios delas serem expulsos. Você não pode cobrar das pessoas para limpar os leprosos. Você não pode cobrar das pessoas para ressuscitar mortos. Você não pode cobrar das pessoas para oferecer do poder do Espírito que está em você. É assim que é. Não tem outra tradução, não tem outra interpretação, não tem outro sentido. Temos que levar em conta. Também existem princípios espirituais que fogem ao contexto, dentro do contexto, tranquilos também, mas são princípios espirituais que extrapolam o contexto, o tempo, a época, o grupo. Tudo bem. Mas aqui não é um princípio apenas espiritual. Aqui é um princípio espiritual profundo, Mateus 10:8, mas ao mesmo tempo dentro de um aspecto que organiza esse princípio. Ele está falando do poder de Deus que opera para abençoar a vida das pessoas. Você não cobra pelo poder, não é seu. Amém? Então é nesse sentido, né? É nesse sentido. Aí você pode usar a partir daqui todos os princípios em relação a isso. Um pastor, um homem de Deus, um bispo como eu, um pastor, que ele recebeu pela graça o dom de ensinar ao povo de Deus. Ele é convidado para ministrar a uma plateia de pessoas, de cristãos. Ele deve estabelecer o preço? Não. É claro que as pessoas coerentes que estão ali, se ele veio de um outro estado, se ele gastou combustível para chegar até ali, se ele tem livros para vender, que ele produziu, a igreja deve abençoá-lo. É normal. Uma oferta, olha, estamos muito gratos porque você esteve aqui no nosso meio. Essa aqui é a nossa oferta. E não importa o valor. Isso não importa. O senhor tem livros, né? O senhor tem material que a gente pode aqui abençoar, ver quem dos irmãos gostariam de adquirir. É assim que se faz. Claro, pessoas muito famosas não vão poder estar em todas as igrejas que as igrejas gostariam. Mas tudo bem, a gente não vive de pessoas famosas, não é? A igreja não vive, ela não é sustentada por pessoas famosas, é sustentada por anônimos. E se a igreja de Jesus Cristo dependesse de gente famosa para chegar até aqui, ela tinha morrido há muito tempo. Certo? Tinha morrido há muito tempo. Não tinha dado tempo nem das pessoas famosas aparecerem. Então, a igreja não depende de gente famosa. A igreja não depende de pastores famosos. A igreja não depende de... Não é porque... está com inveja. É isso, irmãos. Eu tenho inveja. Deus me livre. Nunca tive. Não vou ter agora. Depois de tanto tempo. Nunca tive inveja. Graças a Deus. Então, não é por inveja. É sabedoria. É espiritualidade. É maturidade. Seria inveja. E a igreja nunca precisou de gente famosa. Porque a igreja nunca dependeu de gente assim para crescer. Ok? Os apóstolos não eram famosos. Os apóstolos são famosos hoje. Que a pessoa, em uma época da história, as pessoas davam o nome dos filhos do nome dos apóstolos. Ainda até hoje ainda dão. Marcos, João. O nome dos apóstolos. Mateus. Esses principais, né? Paulo. Imagina. Marcos, João, Mateus. Paulo. O escritor Lucas.
É os nomes que mais tem. Hoje os apóstolos são famosos, mas no início não eram, não. Ao contrário, eram mal vistos. Entendem? A igreja nunca precisou de gente famosa para crescer. A gente não precisa chamar uma pessoa famosa para atrair. Você só atrai crentes, né? Quando você convida uma pessoa famosa que é conhecida no mundo gospel, no mundo cristão, você só atrai os cristãos. Você não atrai gente do mundo, das trevas, das religiões, das seitas, que esse é o trabalho que a gente tem que fazer, é ganhar essas pessoas. Você atrai crente, você lota a sua igreja de crente. Haja vista, não sei por que eu estou falando isso, viu, irmãos? Mas tem horas que a gente não entende, porque a gente está dizendo certas coisas. Mas o Espírito Santo sabe, eu vou encerrar com essa. A gente vê as aberturas de igrejas famosas. Não estou criticando, não. Tem que abrir igreja. Prefiro que abra igreja do que abra abado, do que abra pancadão. Tem que abrir igreja mesmo. Mas as igrejas famosas, as famosas, quando elas abrem, que conversão tem ali? Pouquíssima. Fica chamando os crentes para encher. E vai os crentes das outras igrejas, ou os desigrejados, ou um monte de crente de tudo quanto é igreja, e lota o lugar lá. É marketing isso aí, marketing de crente. É só isso, você não vê nada. Você está dentro qual igreja geral, da Batista. A igreja da Presbiteriana, a igreja da Metodista, a igreja da Universal, crente das outras igrejas. Quantos se converteram aqui? Quantos aceitaram Jesus? No máximo, se você brincar, era desviado que voltou. Já está fazendo um bom trabalho. Se trazer desviado, já está trazendo um bom trabalho. Já está fazendo um bom trabalho. Mas não é o normal. O normal é que é a igreja de status. Há um crente. Olha só, olha como é natural na nossa igreja, eu falo, na igreja brasileira. Talvez isso seja um fenômeno do mundo, mas talvez seja um fenômeno só no Brasil. Uma pessoa descontente com sua igreja local, você já percebeu que normalmente descontente não gosta da igreja. Ah, não gostei do meu pastor, não gostei da igreja. Não é porque houve um pecado, uma situação, isso não seja um motivo assim justificável. Ah, porque é um desentendimento simples, bobo, não gostou disso, não gostou daquilo, desentendimento entre os irmãos. Eu nunca vi um desentendimento entre irmãos de família que não resolve dentro de família. Mas não, normalmente a pessoa acaba saindo da igreja por umas bobagens, por infantilidades. Para onde ela vai? Para as mais conhecidas. Me perdoe os irmãos dessas igrejas que eu amo, mas eles vão para uma Universal, vão para uma Bola de Neve, vão para uma Renascer, vão para uma Assembleia do Silas Malafaia. Eu amo os irmãos, tá? Não tô falando mal dos irmãos, nem dos nomes das igrejas. Mas as pessoas descontentes por bobagens param nessas igrejas. Não é por conversão que elas crescem, de fato. Claro que muitas estão fazendo um trabalho de evangelização, evangelizando os jovens, tal. Mérito, glória a Deus por isso. Não, por isso que eu estou falando. É difícil falar porque a gente tem que saber separar as coisas. Mas os descontentes vão parar exatamente nessas aí. Por quê? Porque ali está tudo pronto, grande, conhecido, famoso. Onde é que você está? Eu sou da tal. Dá até status para a pessoa dizer que ele é de tal igreja. Ele se esconde lá. Que ali ele não vai ter problemas. Porque é só não se envolver. As igrejas menores, as igrejas locais menores, todo mundo se conhece. O problema é evidente. A desconexão fica clara. O desentendimento aparece. Mas se a igreja é uma família, você deixa de ser irmão, você deixa de ser pai, você deixa de ser mãe, o sangue mudou, porque você se desentendeu com um primo, ou com uma prima, isso é família. Você pode passar até um bom tempo sem falar com ele, mas fatalmente você tem que reconhecer, é meu primo, é sanguíneo, é minha tia, é meu sobrinho, é meu irmão, é minha irmã, é meu pai, é minha mãe, é minha avó, é meu avô. Não tem como desconectar.
Você pode se afastar na presença, mas não deixa de ser família, certo? Então as questões familiares é que deviam ser vistas. Paulo diz que nós fazemos parte da família de Deus. Então as pessoas olham a igreja e esquecem de perceber a igreja como família. É por isso que tanta gente sai de igreja e fica migrando de igreja em igreja, pulando de galho em galho. Porque não entende que a igreja é uma família e coisa de família se resolve dentro de família. Ou não? Aí fica migrando, achando que vai melhorar a situação. Lá na frente arranja um outro problema. Acontece a mesma coisa, sabe por quê? Porque a pessoa não resolveu em si mesma o que deveria resolver. Bom, falei demais, viu, gente? Eu acho que eu falei demais. Deus me perdoe se eu não quis agredir ninguém, nem atingir ninguém, nada disso, né? Eu sei que pessoas saem de igrejas, não estou negando o fato, e muitas delas por motivos altamente justificáveis. Mas por bobagem não deveria, por infantilidades não deveria acontecer. Por particularidades que a pessoa deveria resolver, não. Né? Eu ouvi alguém, um pastor, aconselhar uma outra pessoa. Se essa igreja fizer isso, você deve sair mesmo. Para mim é uma tremenda irresponsabilidade. Não porque sou pastor de uma. A igreja não é uma prisão, a igreja não é um presídio. As pessoas estão presas, eu sempre digo isso. Eu digo isso para todos os que saem da nossa comunidade. A igreja não é uma prisão. A nossa comunidade não é um presídio. A pessoa não está presa a nós a vida toda. Primeiro que eu não sou dono de ninguém. A igreja não é dona de ninguém. A ovelha pertence a Deus. A igreja é o aprisco. Mas aconselhar pessoas a sair de igreja não deve ser feito por qualquer um. E tem que haver algo muito, muito, mas muito grave, espiritualmente grave. Não são bobagens, desentendimentos, infantilidades. Mas o que nós mais vemos, claro, as pessoas não participam de escola bíblica dominical. Não participam de estudos bíblicos mais aprofundados, avançados. As pessoas não participam de um momento como o nosso aqui de escola bíblica discipular. Elas não aprendem, não amadurecem. Como não amadurecem, ficam milhões de infantis dentro da igreja. E como é que criança resolve o problema? Você já viu, né? Criança resolve o problema ficando de mal. Não é? Criança resolve o problema ficando de mal. Não é? É só que você vê, eu tô de mal da minha igreja. Dodóizinho. Fraco espiritual. A Paulo está dizendo, tem misericórdia dos fracos? A gente tem, né? A gente não quer que eles vão para o mundo. Que eles se desviem da fé. Mas que eu não sei se era desses fracos que tem hoje que Paulo estava falando.